Contribuição à crítica da economia política. Karl Marx, segundo capítulo, terceira parte. Os metais preciosos. O processo burguês de produção apodera-se, em primeiro lugar, da circulação metálica como de um órgão transmitido já pronto, o qual, embora se transforme pouco a pouco, conserva sempre, contudo, sua construção fundamental. A pergunta que se inquire por que o ouro e a prata servem como matéria do dinheiro em vez de outras mercadorias não se faz dentro dos limites do sistema burguês. Não faremos, por isso, mais que um resumo das questões essenciais. Porque o próprio tempo do trabalho geral apenas admite diferenças puramente quantitativas. É preciso que o objeto, que terá de ser sua encarnação específica, seja capaz de representar diferenças puramente quantitativas, pressupondo a identidade, a homogeneidade da qualidade. Essa é a primeira condição para que uma mercadoria desempenhe o papel de medida de valor. Se avalio, por exemplo, todas as mercadorias em bois, peles, cereais, etc., tenho que medi-las, em realidade, como boi médio ideal, a pele média ideal, pois entre boi e boi, grão e grão, pele e pele, há diferença qualitativa. O ouro e a prata, ao contrário, como são corpos simples, são sempre idênticos a si mesmos, e iguais quanta desses metais representam valores de magnitude idêntica. A outra condição que se deve satisfazer a mercadoria, que serve de equivalente geral e que se deduz diretamente da função de representar diferenças puramente quantitativas, é que se possa dividi-las em partes quaisquer e tornar a reunir essas partes, de maneira que o dinheiro constante possa ser representado também de um modo sensível. O ouro e a prata possuem essas qualidades em grau superior. Na qualidade de meios de circulação, o ouro e a prata oferecem a vantagem, sobre as demais mercadorias, de que o seu peso específico elevado, o qual representa um peso relativamente grande em pouco espaço, corresponde ao seu peso específico econômico, o qual lhe permite encerrar muito tempo de trabalho, isto é, um grande valor de troca sob um pequeno volume. Isso assegura a facilidade do transporte, a passagem de uma mão a outra e de um país a outro, a faculdade de aparecer e desaparecer com igual rapidez, em síntese, a mobilidade material, o sine qua non, que significa indispensável em latim, da mercadoria que deve servir de perpetuum mobile, movimento perpétuo em latim, no processo de circulação. O alto valor específico dos metais preciosos, sua duração, sua relativa indestrutibilidade, sua inalterabilidade ao ar e especialmente sua indissolubilidade nos ácidos, exceto na água régia, todas essas propriedades naturais fazem dos metais preciosos a matéria natural do entesouramento. Por isso, Peter Martyr, que parece ter sido um grande entusiasta do chocolate, ao falar dos sacos de cacau, observa que constituem uma das moedas mexicanas. Ó bem-aventurada moeda, que dá ao gênero humano uma beberagem doce e útil e imuniza seus possuidores contra a peste infernal da avareza, pois não pode ser enterrada nem conservada muito tempo. A grande importância dos metais, em geral, no interior do processo imediato de produção, está ligada à sua função de instrumento de produção. Independentemente da sua raridade, a grande maleabilidade do ouro e da prata, comparados com o ferro e até com o cobre, no estado de endurecimento em que os empregavam os antigos, impede que se lhes utilize para ferramentas, tirando-lhes em grande parte a qualidade sobre a qual repousa o valor de troca dos metais em geral. Inúteis no processo imediato de produção, não são indispensáveis como meio de existência, como objetos de consumo. Podem entrar no processo de circulação social em qualquer quantidade, sem prejudicar os processos de produção e consumo imediatos. Seu valor de uso individual não está em luta com a sua função econômica. Por outro lado, o ouro e a prata não são, economicamente, objetos negativamente supérfluos, isto é, não indispensáveis, pois suas qualidades estéticas fazem deles a matéria natural do luxo, do adorno, da suntuosidade, das necessidades dos dias de gala. Em síntese, a forma positiva do supérfluo e da riqueza.
Apresentam-se, por assim dizer, como luz solidificada, extraída do mundo subterrâneo, a prata refletindo todos os raios luminosos em sua forma primitiva, o ouro refletindo unicamente a mais elevada potência da cor, o vermelho. Assim sendo, o sentido da cor é a forma mais popular do sentido estético em geral. A conexão etimológica nas diferentes línguas indo-germânicas dos nomes dos metais preciosos com as relações das cores foi demonstrada por Jacob Grimm em A História da Língua Alemã. Finalmente, a faculdade que o ouro e a prata possuem de passar de forma de moeda a lingote, dessa a de artigos de luxo e vice-versa, a vantagem que tem sobre as demais mercadorias de não permanecerem fixadas em valores de uso uma vez dadas, determinadas, faz desses metais a matéria natural do dinheiro, que perpetuamente deve dar voltas de uma determinada forma a outra. A natureza não produz dinheiro, nem tampouco os banqueiros, nem um curso de câmbio. Mas, já que a produção burguesa tem que cristalizar a riqueza como fetiche, sob a forma de um objeto isolado, o ouro e a prata são sua encarnação adequada. O ouro e a prata não são naturalmente dinheiro, mas o dinheiro é naturalmente ouro e prata. De um lado, a cristalização do dinheiro em ouro e prata não é unicamente o produto do processo da circulação. Em realidade, é seu único produto estável. Por outro lado, o ouro e a prata são produtos naturais acabados, produtos de circulação e produtos naturais, e o são imediatamente e não estão separados por nenhuma diferença formal. O produto geral do processo social ou o próprio processo social, considerado como um produto, é um produto natural especial, um metal fundido nas profundezas da terra e das quais pode ser extraído. Vimos que o ouro e a prata não podem satisfazer a condição requerida por sua qualidade de dinheiro, de ser uma grandeza permanente de valor. Possuem, toda a vida, como já observou Aristóteles, uma magnitude de valor mais permanente que a média das demais mercadorias. Independentemente do efeito geral de uma alta ou de uma baixa dos metais preciosos, as flutuações da relação de valor do ouro e da prata são de especial importância, porque os dois servem, conjuntamente, no mercado universal, de matéria do dinheiro. As causas puramente econômicas dessas flutuações, as conquistas e outras perturbações políticas que exerciam uma grande influência sobre o valor dos metais no mundo antigo, não atuam hoje senão de maneira local e passageira. Devem ser relacionadas à variação do tempo do trabalho que exige a produção desses metais. Esse tempo de trabalho, por sua vez, dependerá de sua raridade natural relativa, assim como da dificuldade maior ou menor em obtê-los no estado de metal puro. O ouro é, com efeito, o primeiro metal que o homem descobre. A própria natureza o cria sob a forma cristalina pura, sem combinação química com outros corpos, ou, como diziam os alquimistas, em estado virgem. E a própria natureza, nos grandes lavados de ouro dos rios, encarrega-se do trabalho técnico. O trabalho exigido ao homem, tanto para extrair o ouro dos rios quanto dos terrenos de aluvião, é um dos mais rudimentares, enquanto que a produção da prata implica o trabalho da mina e, geralmente, um desenvolvimento relativamente grande de técnica. Apesar de sua menor raridade absoluta, o valor original da prata, portanto, é relativamente maior que o do ouro. A afirmação de Strabon de que em uma tribo árabe davam 10 libras de ouro por uma de ferro e 2 libras de ouro por uma de prata, não me parece absolutamente incrível sob todos os aspectos. Mas à medida que as forças produtivas do trabalho social se desenvolvem, e por seu intermédio o produto do trabalho simples encarecido em relação ao do trabalho complicado, no qual se escava a crosta terrestre em maior extensão, e se estancam as primeiras fontes proporcionadas do ouro, o valor da prata decresce em relação ao do ouro. Em determinado grau do desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação, o descobrimento de novos países auríferos e argentíferos pesará na balança como último recurso. Na antiga Ásia, a relação do ouro com a prata era de 6 para 1, ou de 8 para 1.
Essa mesma relação existia na China e no Japão no começo do século XIX, 10:1, que era a relação nos tempos de Xenofonte. Pode ser considerada como a relação média do período da Antiguidade. A exploração das minas de prata da Espanha por Cartago e mais tarde por Roma produziu na antiguidade uma ação análoga à que exerceu na Europa moderna o descobrimento das minas americanas. Na época do Império Romano, pode ser considerada como relação média de 15 ou 16:1. Embora se observe frequentemente em Roma maior depreciação da prata. O mesmo movimento, que começa pela depreciação relativa do ouro e termina pela baixa do valor da prata, repete-se na época seguinte, que se estende na Idade Média até os tempos mais recentes. Como no tempo de Xenofonte, a relação média na Idade Média é de 10:1 e volta a ser de 16 ou 15:1 em consequência do descobrimento das minas americanas. O descobrimento das minas de ouro australianas, californianas e colombianas torna verossímil uma nova baixa do valor Letra do ouro. C. Teoria sobre os meios de circulação e sobre o dinheiro. Enquanto nos séculos XVI e XVII, na infância da sociedade burguesa moderna, a paixão universal pelo ouro lançava povos e príncipes a cruzadas além dos mares, em busca do graal de ouro, os primeiros intérpretes do mundo moderno, os pais do sistema monetário, uma de cujas variantes é o sistema mercantil, proclamavam o ouro e a prata, isto é, o dinheiro, como riqueza única. Declaravam com razão que a vocação da sociedade burguesa é fazer dinheiro, isto é, formar, do ponto de vista da circulação simples da mercadoria, o eterno tesouro, ao qual não roem nem os insetos, nem a ferrugem. Dizer que uma tonelada de ferro ao preço de 3 libras tem a mesma magnitude de valor que 3 libras de ouro não é responder ao sistema monetário. Não se trata, aqui, da magnitude do valor de troca, mas de sua forma adequada. Se o sistema monetário e mercantil declara que o comércio mundial e os ramos especiais do trabalho nacional, que desembocam diretamente no comércio mundial, são as únicas fontes verdadeiras de riqueza e do dinheiro, convém observar que, naquela época, a maior parte da produção nacional apresentava ainda formas feudais e servia de manancial imediato de subsistência aos próprios produtores. Os produtos, em grande parte, não se transformavam em mercadoria, nem, portanto, em dinheiro. Não entravam na troca social geral da matéria, não apareciam como materialização do trabalho geral abstrato e, na realidade, não criavam riqueza burguesa. O dinheiro, como finalidade da circulação, é o valor de troca ou riqueza abstrata e não é um elemento qualquer e não é um elemento material qualquer da riqueza, que constitui o fim determinante e o móvel ativo da produção. Tal como convinha naquele grau primitivo de produção burguesa, aqueles profetas desconhecidos se ativeram à sua forma sólida, palpável e deslumbradora do valor de troca, a sua qualidade de mercadoria geral oposta a todas as mercadorias particulares. A esfera econômica burguesa, propriamente dita, daquela época, era a esfera de circulação das mercadorias. E, do ponto de vista dessa esfera elementar, julgavam todo o complicado processo da produção burguesa, confundiam o dinheiro com o capital. A inextinguível luta que sustentam os economistas modernos contra o sistema monetário e mercantil provém de que esse sistema propaga de um modo ingenuamente brutal o segredo da produção burguesa, ou seja, que essa se encontra sob o domínio do valor de troca. Ricardo observa em alguma passagem, para fazer disso uma aplicação falsa, é certo, que mesmo nas épocas de fome se importam cereais. Não porque a nação tenha fome, mas porque o negociante de trigo ganha dinheiro. Em sua crítica do sistema monetário e mercantil, pois a economia política
peca porque não combate esse sistema como uma ilusão, como uma falsa teoria, e porque não o reconhece como uma forma bárbara do seu próprio princípio fundamental. Além disso, esse sistema não só guarda um direito histórico, mas também direito de cidadania em determinadas esferas da economia moderna. Em todos os graus do processo burguês de produção, nos quais a riqueza reveste a forma elementar da mercadoria, o valor de troca assume a forma elementar do dinheiro, e em todas as fases do processo de produção, a riqueza volta a tomar sempre momentaneamente a forma elementar geral da mercadoria. Até na mais desenvolvida economia burguesa, as funções específicas do ouro e da prata, como dinheiro, diferentemente da sua função como meio de circulação e opostamente às demais mercadorias, não são anuladas, mas apenas restringidas. O sistema monetário e mercantil, portanto, conserva o seu direito. O ponto de vista católico de que o ouro e a prata, como encarnação imediata do trabalho social e, por isso, como forma de aparição da riqueza abstrata, confrontando com as demais mercadorias profanas, fere naturalmente o pudor protestante da economia burguesa e o temor aos preceitos do sistema monetário, o que impediu de julgar os fenômenos da circulação do dinheiro durante largo tempo, como se mostrará adiante. Contrariamente ao sistema monetário e mercantil, que só conhece o dinheiro sob sua forma fixa de produto cristalino da circulação, era natural que a economia clássica o concebesse primeiro sob a forma fluida do valor de troca, criando, no próprio processo da metamorfose das mercadorias, e que logo desaparece. A circulação das mercadorias era, pois, concebida exclusivamente sobre a forma MDM, e como esta, por sua vez, era concebida exclusivamente como unidade evolutiva de venda e compra, opondo o dinheiro, sob a forma determinada de meio de circulação, à sua forma determinada de dinheiro em geral. Se isola o próprio meio de circulação em sua função de moeda, ela se transforma, como vimos, em sinal de valor. Mas, sendo a circulação metálica a forma dominante de circulação que a economia clássica encontra primeiramente, ela toma o dinheiro metálico por moeda e a moeda metálica por simples sinal de valor. Conforme a lei da circulação dos sinais de valor, estabelece-se o princípio de que os preços das mercadorias dependem da massa de dinheiro circulante, mas que essa não depende dos primeiros. Entre os economistas italianos do século XVII, essa opinião está enunciada de modo mais ou menos claro. Tanto é afirmada como negada por Locke, quanto é desenvolvida com precisão no Spectator, número de 19 de outubro de 1711, por Montesquieu e por Hume, sendo esse último indiscutivelmente o representante mais importante dessa teoria no século XVIII. Começaremos por ele o nosso exame. Dadas certas condições, um aumento ou diminuição na quantidade, seja de dinheiro metálico circulante, seja dos sinais de valor circulantes, parece se operar uniformemente sobre os preços das mercadorias. Não há alta ou baixa no valor do ouro ou da prata, e em que estão avaliados os valores de troca das mercadorias como preços, estes sobem ou descem, porque sua medida de valor sofreu uma variação e circula mais ou menos ouro e prata, porque houve alta ou baixa de preços. O fenômeno visível é a variação dos preços, permanecendo o mesmo valor de troca das mercadorias, com aumento ou diminuição da quantidade de meios de circulação. E se, de outro lado, a quantidade dos sinais de valor circulantes ultrapassa ou não chega ao seu nível necessário, voltam violentamente a ele, obrigados pela baixa ou alta dos preços das mercadorias. Nos dois casos, parece que a mesma causa produziu o mesmo efeito, e Hume atém-se a essa aparência. Todo exame científico da relação entre o número de meios de circulação e o movimento dos preços das mercadorias deve supor que o valor da matéria monetária é dado. Hume, ao contrário, estuda exclusivamente épocas de revolução na medida dos próprios metais preciosos, isto é,
revoluções na medida dos valores. A alta dos preços das mercadorias, simultaneamente com o aumento de dinheiro metálico desde o descobrimento das minas americanas, constitui o fundo histórico da sua teoria, assim como a polêmica contra o sistema monetário e mercantil dá o motivo prático. A contribuição dos metais preciosos pode ser naturalmente aumentada sem que variem seus gastos de produção. De outro lado, a diminuição do seu valor, isto é, do tempo de trabalho exigido para sua produção, mostrar-se-á, primeiramente, graças ao aumento da sua contribuição. Assim, pois, diziam os discípulos de Hume, o valor diminuído dos metais preciosos manifesta-se na massa crescente dos meios de circulação, e essa se comprova na alta dos preços das mercadorias. Mas o que aumenta, em realidade, são os preços das mercadorias exportadas, as quais se trocam por ouro e prata, como tais mercadorias e não como meios de circulação. Também o preço das mercadorias, que são avaliadas em ouro e prata de valor diminuído, se eleva em relação a todas as demais mercadorias, cujo valor de troca continua sendo avaliado em ouro e prata segundo o padrão dos seus antigos gastos de produção. Essa dupla avaliação dos valores de troca das mercadorias no mesmo país não pode ser, naturalmente, senão temporária, e os preços ouro e prata devem compensar-se em proporções determinadas pelos mesmos valores de troca, de maneira que, em poucas palavras, os valores de troca de todas as mercadorias são estimados de acordo com o novo valor da matéria da moeda. Não se trata aqui de desenvolver esse processo nem de examinar de que modo o valor de troca das mercadorias se estabelece no seio das flutuações dos preços do mercado. Novas investigações críticas sobre o movimento dos preços das mercadorias no século XVI demonstraram, de modo surpreendente, que essa compensação é bastante gradual nas épocas em que a produção burguesa se acha pouco desenvolvida, estendendo-se em longos períodos. Todavia, de qualquer modo, não varia concomitantemente com o aumento do dinheiro corrente. São, de todo, inoportunas as referências, tão ao agrado dos discípulos de Hume, à alta dos preços na antiga Roma, em consequência da conquista da Macedônia, do Egito e da Ásia Menor. O transporte brusco e violento dos recursos monetários acumulados de um país para outro, característica própria do mundo antigo, a redução temporária, em determinado país, dos gastos de produção dos metais preciosos, graças ao simples processo de pilhagem, não dizem respeito às leis imanentes da circulação do dinheiro, como tampouco a distribuição gratuita do trigo egípcio ou siciliano em Roma diz respeito à lei geral que regula o preço do trigo. Os materiais que exigem uma observação minuciosa do curso do dinheiro, de um lado, uma história exata dos preços das mercadorias e, de outro, estatísticas oficiais contínuas sobre a expansão e a contração do meio circulante, a afluência e curso dos metais preciosos, etc., todos esses metais que se acumulam quando o sistema bancário se concentra completamente desenvolvido, faltaram a Hume e aos outros escritores do século XVIII. A teoria da circulação de Hume pode ser resumida nas seguintes proposições. Primeiro, os preços das mercadorias num país são determinados pela massa de dinheiro que nele existe, dinheiro real ou simbólico. Segundo, o dinheiro que circula em um país representa todas as mercadorias que nele existem. À medida que cresce o número dos representantes, isto é, do dinheiro, esse volta mais ou menos da coisa representada a cada representante particular. Terceiro, se as mercadorias aumentam, seus preços diminuem ou sobe o valor do dinheiro. Se o dinheiro aumenta, então, inversamente, o preço das mercadorias é que sobe e o valor do dinheiro é que diminui. A carestia de tudo, diz Hume, como consequência de uma superabundância de dinheiro, é uma desvantagem para qualquer comércio estabelecido, pois permite aos países pobres suplantar os mais ricos em todos os mercados estrangeiros por meio da venda com redução dos preços das mercadorias. Considerando uma nação em si mesma,
A escassez ou abundância da moeda para contar ou representar as mercadorias não pode exercer nenhuma influência, nem boa e nem má, como tampouco se alteraria o balanço de um comerciante se empregasse na contabilidade o sistema de contar árabe, que exige poucas cifras, em vez do sistema romano, que necessita de um número mais considerável. Uma quantidade maior de dinheiro, como ocorre com as cifras romanas, constitui propriamente um estorvo e dá mais trabalho, tanto para a conservação quanto para os transportes. Para provar qualquer coisa, Hume deveria ter demonstrado que, num determinado sistema de numeração, a massa das cifras empregadas não depende da magnitude do seu valor, depende da massa dos caracteres empregados. De fato, não é uma vantagem apreciar ou contar os valores das mercadorias em ouro ou prata depreciados, e por isso sempre pareceu mais fácil aos povos contar antes em prata que em cobre e antes em ouro que em prata, quando aumentava a soma dos valores das mercadorias circulantes. À medida que se tornavam mais ricos, convertiam os metais menos preciosos em moeda subsidiária e os mais preciosos em dinheiro. Do outro lado, Hume esquece que, para contar os valores em ouro e prata, não é preciso que o ouro e a prata estejam presentes. A moeda contante e o instrumento de circulação, para ele, confundem-se e ambos são moeda. Baseando-se em que uma variação de valor na medida dos valores ou dos metais preciosos que servam de moeda contante faz subir ou baixar os preços das mercadorias e, portanto, a massa do dinheiro circulante, permanecendo constante a velocidade do curso, Hume deduz que a alta ou baixa dos preços das mercadorias depende da quantidade de dinheiro que circula. O fato de que, nos séculos XVI e XVII, não só a quantidade de ouro e prata aumentava, mas também diminuíam simultaneamente os gastos de produção, poderia Hume comprová-lo com o fechamento das minas europeias. Durante os séculos XVI e XVII, os preços das mercadorias subiram na Europa à medida que aumentava a massa de ouro e de prata importada da América. Logo, os preços das mercadorias de cada país são determinados pela massa de ouro e de prata nele existente. Essa era a primeira consequência necessária de Hume. Durante os séculos XVI e XVII, os preços não subiam nas mesmas proporções em que aumentavam os metais preciosos. Transcorreu mais de meio século antes que se produzisse qualquer variação, e ainda decorreu certo tempo antes que os valores de troca das mercadorias fossem estimados, geralmente, de acordo com o valor diminuído do ouro e da prata, isto é, antes que a Revolução alcançasse os preços gerais das mercadorias. Assim, pois, deduz Hume, o qual, em perfeita contradição com os princípios da sua filosofia, transforma, sem submeter à crítica, fatos observados incompletamente em proposições gerais. Assim, pois, que o preço das mercadorias ou o valor do dinheiro é determinado não pela massa absoluta do dinheiro existente em um país, mas antes pela quantidade de ouro e de prata que entra realmente na circulação. Finalmente, todo o ouro e toda a prata que se encontram num país devem ser absorvidos pela circulação como moeda. É evidente que se o ouro e a prata possuem um valor próprio, fazendo-se abstração de todas as demais leis de circulação, apenas pode circular uma determinada quantidade de ouro e de prata, como equivalente de uma soma dada de valores de mercadorias. Se toda a quantidade de ouro e de prata que se pode encontrar em um país tem que servir de meio de circulação na troca de mercadorias, sem relação à soma dos valores das mercadorias, o ouro e a prata não possuem nenhum valor imanente. Então, na realidade, não são verdadeiras mercadorias. Essa é a terceira consequência necessária de Hume. No processo de circulação, faz entrar mercadorias sem preços e ouro e prata sem valor. Assim, nunca fala do valor das mercadorias, do valor do ouro, mas somente da sua quantidade relativa.
Locke já havia dito que o ouro e a prata têm apenas um valor convencional ou imaginário. A primeira forma brutal de contradição à afirmação do sistema monetário de que somente o ouro e a prata têm valor verdadeiro. Interpreta do seguinte modo o fato segundo o qual a forma dinheiro do ouro e da prata deriva somente da sua função no processo social de troca. Devem seu próprio valor e, portanto, sua magnitude de valor a uma função social. O ouro e a prata são, pois, coisas sem valor. Todavia, adquirem, no interior do processo de circulação, uma magnitude de valor fictícia, como representantes das mercadorias. O processo os transforma em valor, mas não em dinheiro, e o seu valor é determinado pela proporção entre a sua própria massa e a massa das mercadorias, devendo superpor-se às duas massas. Assim, pois, enquanto Hume faz entrar o ouro e a prata no mundo das mercadorias como não mercadorias, Locke as transforma. Ao contrário, logo que apareçam sob a forma determinada de moeda, em simples mercadorias permutáveis por outras mercadorias, por meio da troca simples. Se o mundo das mercadorias consistisse em uma mercadoria única, em 1 milhão de fangas de trigo, por exemplo, se compreenderia facilmente a troca de uma fanga de trigo por 2 onças de ouro se existissem 20 milhões de onças de ouro, e que, portanto, o preço das mercadorias e o valor do dinheiro subam ou baixem em razão inversa à quantidade de dinheiro existente. Mas o mundo das mercadorias compõe-se de uma variedade infinita de valores de uso, cujo valor relativo não é determinado, de nenhum modo, por sua quantidade relativa. Como Hume imagina, então, essa troca entre a massa das mercadorias e a massa de ouro? Contenta-se com uma representação vaga e vazia de ideias, dizendo que cada mercadoria, parte alíquota da massa total das mercadorias, se permuta em uma parte alíquota correspondente da massa de ouro. O movimento evolutivo das mercadorias que tem sua origem na contradição que elas contêm de valor de troca e de valor de uso, o qual aparece no curso do dinheiro e cristaliza-se nas diferentes formas determinantes desta, fica, pois, extinto e em seu lugar aparece a igualização mecânica imaginária entre a massa de peso dos metais preciosos existente em um país e a massa de mercadorias que, ao mesmo tempo, nele se encontra. Sir James Stewart começou seu exame da moeda e do dinheiro por uma circunstanciada crítica de Hume e Montesquieu. Ele é, com efeito, o primeiro que se fez a pergunta: a quantidade de dinheiro circulante é determinada pelos preços das mercadorias ou antes os preços das mercadorias são determinados pela quantidade de dinheiro circulante? Embora sua exposição se ache obscurecida por uma fantástica concepção da medida dos valores, por uma representação flutuante do valor de troca em geral e por reminiscências do sistema mercantil, ele descobre as formas determinadas essenciais do dinheiro, assim como as leis gerais da circulação, porque não coloca mecanicamente, de um lado, as mercadorias e de outro, o dinheiro, mas deduz efetivamente as diferentes funções dos diferentes momentos da troca das mercadorias. O uso do dinheiro na circulação interior tem dois fins principais: pagamento do que se deve, compra daquilo que se necessita. Os dois unidos constituem a procura para o pagamento em espécie. O estado do comércio e das manufaturas, o modo de existência e os gastos habituais dos habitantes, tomados em conjunto, regulam e determinam a massa de procura para o pagamento em espécie, isso é, a massa das alienações. Para efetuar esses múltiplos pagamentos, torna-se necessária certa proporção de dinheiro. Essa proporção pode aumentar e diminuir segundo as circunstâncias, embora a quantidade das alienações permaneça a mesma. Em todo caso, a circulação de um país não pode absorver mais do que uma quantidade determinada de dinheiro.
O preço da venda de uma mercadoria é determinado pela complicada operação da procura e da competição, que são completamente independentes da massa de ouro e prata que exista em um país. E o que ocorre com o ouro e a prata que não servem de moeda? Ficam amontoados sob a forma de tesouros ou são empregados na produção dos artigos de luxo. Se a massa de ouro e prata desce abaixo do nível necessário à circulação, é substituída por moeda simbólica ou se recorre a outros expedientes. Se um curso favorável da troca traz como consequência uma superabundância de dinheiro no país e detém a procura para sua exportação ao estrangeiro, ela se acumulará nas caixas, em que se torna tão inútil como se estivesse ficado nas minas. A segunda lei descoberta por Stewart é o reflexo a seu ponto de partida da circulação fundada no crédito. Finalmente, desenvolve os efeitos que produz nos diferentes países a diferença da taxa de juro sobre a importação e a exportação internacionais dos metais preciosos. Sendo estranhos a nosso tema, que é a circulação simples, indicamos esses dois últimos pontos unicamente para completar nosso resumo. A moeda simbólica e a moeda de crédito, Stewart não distingue. Entretanto, essas duas formas de dinheiro podem suprir os metais preciosos no mundo mercantil na qualidade de instrumentos de compra ou meio de pagamento. O papel moeda é, portanto, o dinheiro da sociedade, enquanto o ouro e a prata são o dinheiro do mundo. Uma particularidade das nações que têm um desenvolvimento histórico, segundo a Escola de Direito Histórico, é a de esquecer constantemente a sua própria história. Assim, a polêmica sobre a relação entre os preços das mercadorias e a quantidade dos meios de circulação tem agitado continuamente o parlamento durante esse meio século e tem feito surgir milhares de grandes e pequenos panfletos. E não obstante, Stewart permaneceu mais esquecido ainda que Spinoza. Segundo a opinião de Moses Mendelssohn no tempo de Lessing, até o historiador mais recente da currency, significa dinheiro, meio de circulação em inglês, Maclaren, converte Adam Smith em um inventor da teoria de Stewart e Ricardo no inventor da teoria de Hume. Enquanto Ricardo refinava a teoria de Hume, Adam Smith registrava os resultados das investigações de Stewart como fatos mortos. Adam Smith publicou sua sentença escocesa, Os riachos fazem grandes rios, também a riqueza espiritual, e se dá o trabalho mesquinho para ocultar as fontes às quais deve o pouco de que, em verdade, sabe tirar muito. Mais uma vez, embota a ponta de uma proposição, porque uma fórmula aguda o obrigaria a contar com seus antecessores. Assim sucede com a teoria do dinheiro. Adota tacitamente a teoria de Stewart quando diz: o ouro e a prata que se encontram num país servem em parte de moeda, em parte são acumulados como fundos de reserva nos países privados de bancos e como reservas de banco nos países que possuem uma circulação de crédito, em parte servem de tesouro para equilibrar os pagamentos internacionais, em parte são convertidos em artigos de luxo. Passa em silêncio a questão da quantidade de moeda circulante, considerando falsamente o dinheiro como uma simples mercadoria. Seu vulgarizador, o insípido J.B. Say, a quem os franceses erigiram em príncipe da ciência, Johann Christopher Gottsched, erigiu também seu Shanaic em Homero, e Pietro Aretino proclamou-se também a si próprio o terror dos príncipes e luz do mundo. Say, dando-se muita importância, elevou a dogma esse desprezo, que não é de todo sincero, de Adam Smith. Além disso, sua atitude de polemista relativamente às ilusões do sistema mercantil impediu a Adam Smith de conceber objetivamente os fenômenos da circulação metálica, enquanto precisamente as condições sobre o dinheiro de crédito são originais e profundas.
Do mesmo modo que nas teorias geológicas do século XVIII há sempre uma corrente inferior que tem sua origem na crítica ou na apologética da tradição bíblica do dilúvio, também, atrás de todas as teorias do dinheiro do século XVIII, esconde-se uma luta surda contra o sistema monetário, o espectro que velara sobre o berço da economia burguesa e que continuava projetando sua influência sobre a legislação. Não foram os fenômenos da circulação metálica, mas antes os da circulação das notas de banco, os fenômenos que, durante o século XIX, deram impulso às investigações sobre a natureza do dinheiro. Remontaram aos primeiros para descobrir as leis dos últimos. A suspensão dos pagamentos em espécie do Banco da Inglaterra e, a partir de 1797, a alta posterior dos preços de muitas mercadorias, a descida do preço monetário do ouro abaixo do seu preço de venda, a depreciação das notas de banco, especialmente depois de 1809, proporcionaram os motivos práticos imediatos de uma luta no interior do parlamento e um torneio teórico fora dele, tão apaixonantes um quanto o outro. O que servia de fundo histórico ao debate era a história do papel moeda no século XVIII, a bancarrota do Banco de Law, a depreciação unida à quantidade crescente dos sinais de valor, das notas de banco provinciais das colônias inglesas da América do Norte, que se manifestava desde o começo até os meados do século XVIII. Mais tarde, o papel moeda, de curso forçado, emitido pelo governo central da América durante a Guerra da Independência, e, finalmente, a experiência, feita ainda em maior escala, dos anciens franceses. A maior parte dos escritores ingleses dessa época confunde a circulação das notas de banco, que é regida por leis muito distintas, com a circulação dos sinais de valor ou dos papéis do Estado de curso forçado. E ao pretender explicar os fenômenos dessa circulação forçada mediante as leis da circulação metálica, na realidade o que fazem é deduzir inversamente as leis dessa última dos fenômenos da primeira. Deixamos de lado os primeiros escritores do período de 1800 1809 para dedicar mais atenção a Ricardo, que resume os seus predecessores ao mesmo tempo que formula seus pontos de vista com mais precisão, e porque a forma que deu à teoria do dinheiro é a que domina, até o momento, na legislação inglesa dos bancos. Ricardo, como seus predecessores, confunde a circulação das notas de banco ou do dinheiro de crédito com a circulação simples de sinais de valor. O que o preocupa é a depreciação do papel moeda, acompanhada da alta simultânea dos preços das mercadorias. O que as minas americanas constituíam para Hume eram, para Ricardo, os prelos das notas de Threadneedle Street, a rua na qual está localizado o Banco da Inglaterra desde 1734. E ele próprio, em certa passagem, identifica intencionalmente os dois fatores. Seus primeiros escritos, que tratam somente da questão do dinheiro, aparecem no momento em que reinava a mais violenta polêmica entre o Banco da Inglaterra, defendido pelos ministros e pelo Partido da Guerra, e seus adversários, a cujo redor se agrupavam a oposição parlamentar, os Whigs, membros do Partido Liberal, em inglês, e o Partido da Paz. Seus escritos surgem como precursores diretos do célebre relatório do Bullion Committee, comitê constituído na Inglaterra para os estudos da introdução do padrão de ouro nesse país, de 1810, em que são adotados os pontos de vista de Ricardo. Ricardo e seus partidários, que declararam que o dinheiro é apenas um sinal de valor, se chamam Bullionists, os homens dos lingotes de ouro. E essa curiosa circunstância se deve não somente ao nome daquele comitê, mas também ao próprio conteúdo da sua doutrina. Em suas obras sobre a economia política, Ricardo repetiu e desenvolveu os mesmos pontos de vista, mas em nenhuma parte estudou a natureza do dinheiro em si mesmo, como o fez com o valor de troca, com o lucro, com a renda, etc.
Ricardo determina primeiramente o valor do ouro e da prata, assim como o de todas as demais mercadorias, com relação ao quantum de tempo de trabalho que concretizam. Neles, enquanto mercadorias de um valor determinado, estão medidos os valores de todas as demais mercadorias. Essa quantidade modifica-se pela economia praticada no modo de pagamento. Como fica assim determinada a quantidade de dinheiro de um valor dado que pode circular e como seu valor na circulação não aparece senão em sua quantidade os simples sinais de valor, se são emitidos na proporção determinada pelo valor do dinheiro, podem substituí-la na circulação, e o dinheiro circulante achar-se-á no mais perfeito estado enquanto consistir inteiramente em papel moeda de um valor igual ao ouro que pretende representar. Até aqui, Ricardo determina, pois, dado o valor do dinheiro, a quantidade dos meios de circulação pelos preços das mercadorias. E o dinheiro, como sinal de valor, é, para ele, o sinal de um quantum de ouro determinado, e não, como para Hume, o representante sem valor das mercadorias. Quando Ricardo se desvia dos seus pontos de vista para gravitar em torno da opinião contrária, se volta para a circulação internacional dos metais preciosos e, assim, embrulha o problema com a introdução de considerações estranhas. Para seguir seu próprio raciocínio íntimo, afastemos em primeiro lugar os pontos incidentes artificiais e situemos as minas de ouro e prata no interior dos países em que os metais preciosos circulam como dinheiro. A única proposição que dimana do anterior desenvolvimento de Ricardo é que, dado o valor do ouro, a quantidade de dinheiro circulante é determinada pelos preços das mercadorias. Assim, pois, em um determinado momento, a massa de ouro que circula em um país é determinada simplesmente pelo valor de troca das mercadorias que circulam. Supostamente que a soma desses valores diminua, seja porque se produzem menos mercadorias com os antigos valores, seja porque, em consequência de uma maior força produtiva do trabalho, a mesma massa de mercadorias contém menor valor de troca. Ou, suponhamos, ao contrário, que aumenta a soma dos valores porque a massa de mercadorias tenha aumentado, permanecendo os mesmos gastos de produção, ou porque o valor da mesma ou de uma massa menor de mercadorias aumenta em consequência da diminuição de uma força produtiva de trabalho. O que ocorre em ambos os casos com a quantidade dada de metal circulante? Se o ouro é dinheiro, por que corre como instrumento de circulação? Se vê obrigado a estacionar na circulação sob a forma de papel moeda de curso forçado emitido pelo Estado, e é isso que Ricardo tinha em mente, então, no primeiro caso, haverá superabundância na quantidade de dinheiro circulante em relação ao valor de troca do metal. No segundo caso, a quantidade descrita abaixo do nível do normal. Embora possuindo um valor próprio, o ouro, no primeiro caso, se converteria em sinal de um metal de um valor de troca inferior ao seu. No último caso, em sinal de um metal de um valor superior. No primeiro caso, o ouro estaria, como sinal de valor, abaixo de seu valor real. No segundo caso, acima do dito valor. Uma abstração mais do papel moeda de curso forçado. No primeiro caso, seria a mesma coisa se as mercadorias estivessem estimadas em um metal de valor inferior. No segundo, seria se fossem estimadas em um metal de valor superior. No primeiro caso, os preços das mercadorias subiriam. No segundo, baixariam. Nos dois casos, o movimento dos preços das mercadorias, sua alta e sua baixa, seria efeito da expansão ou da contração relativa da massa de ouro circulante acima ou abaixo do nível correspondente a seu próprio valor, ou seja, a quantidade normal que se determina pela relação entre seu próprio valor e o valor das mercadorias que tem de circular.
O mesmo processo ocorreria se a soma dos preços das mercadorias em circulação permanecesse idêntica, mas a massa de ouro circulante viesse a se encontrar abaixo ou acima do nível normal. Abaixo, se as espécies de ouro desgastadas na circulação não fossem substituídas por uma nova produção correspondente das minas. Acima, se o novo rendimento das minas excedesse as necessidades da circulação. Entende-se que, em ambos os casos, os gastos de produção do ouro e o seu valor permanecem os mesmos. Em resumo, o dinheiro circulante encontra-se em seu nível normal quando sua quantidade, dado o valor das mercadorias, se acha determinada por seu próprio valor metálico. O dinheiro sobe, o ouro desce abaixo do seu próprio valor metálico e os preços das mercadorias aumentam porque a soma dos valores de troca da massa das mercadorias diminui ou porque aumenta o rendimento das minas de ouro. O dinheiro contrai-se e desce abaixo do seu nível normal, o ouro eleva-se acima do seu próprio valor metálico e os preços das mercadorias baixam porque a soma dos valores de troca da massa das mercadorias aumenta, ou porque o rendimento das minas de ouro não compensa a massa de ouro gasta pelo uso. Nos dois casos, o ouro circulante é sinal de um valor superior ou inferior ao que contém realmente. Pode chegar a ser um sinal depreciado ou superestimado. Se as mercadorias fossem estimadas geralmente nesse novo valor do dinheiro e os preços das mercadorias baixassem ou subissem, em geral, proporcionalmente, a quantidade de ouro circulante corresponderia de novo às necessidades da circulação, consequência que Ricardo ressalta com especial satisfação. Mas estaria em contradição com os gastos de produção dos metais preciosos e, portanto, com sua relação como mercadorias com as demais mercadorias. Segundo a teoria dos valores de troca em geral, de Ricardo, a alta do ouro acima do seu valor de troca, isto é, do valor determinado pelo tempo de trabalho que contém, implicaria um aumento da produção do ouro, até que sua abundância o fizesse descer de novo à sua magnitude de valor normal. Graças a esses movimentos inversos, a contradição entre o valor metálico do ouro e seu valor como meio de circulação se compensaria. O nível normal da massa de ouro circulante se fixaria e a alta dos preços das mercadorias corresponderia novamente à medida dos valores. Uma descida do ouro abaixo do seu valor determinaria, inversamente, uma diminuição da sua produção, até que voltasse à sua exata magnitude de valor. Essas flutuações no valor do ouro circulante alcançariam igualmente o ouro em barra, pois, em hipótese, todo o ouro não utilizado nos artigos de luxo é posto em circulação. Pois se o próprio ouro, tanto sob a forma de moeda quanto em barra, pode chegar a ser sinal de um valor metálico maior ou menor que o seu próprio, é evidente que as notas de banco conversíveis compartilham da mesma sorte. Ainda que as notas de banco sejam convertíveis e seu valor corresponda, portanto, a seu valor nominal, a massa total do dinheiro circulante, ouro e notas, pode ser superestimada ou depreciada conforme a sua quantidade total, devido às razões anteriormente desenvolvidas. Eleve-se acima ou desça abaixo do nível determinado pelo valor de troca das mercadorias que circulem e pelo valor metálico do ouro. Desse ponto de vista, o papel moeda inconversível só tem uma vantagem sobre o papel conversível: pode ser duplamente depreciado. Pode descer abaixo do valor do metal do qual se reputa representante, porque é emitido em número muito grande, ou também pode cair porque o metal que representa desce abaixo do seu próprio valor. Essa depreciação, não do papel relativamente ao ouro, mas do ouro e do papel juntamente, ou da massa total dos meios de circulação de um país, é um dos principais descobrimentos de Ricardo, que Lord Overstone e companhia aproveitaram muito e que fizeram um elemento fundamental da legislação sobre o banco de Sir Robert Peel. O que se deveria demonstrar é que o preço das mercadorias ou o valor do ouro depende da massa de ouro que circula.
A demonstração consiste em se supor o que deve se demonstrar. Toda a quantidade do metal precioso que serve de dinheiro, qualquer que seja a relação com seu valor intrínseco, tem que se tornar meio de circulação, dinheiro, e, desse modo, sinal de valor das mercadorias em circulação, qualquer que seja a soma do seu valor. Em outras palavras, a demonstração consiste em fazer abstração de todas as funções do dinheiro, salvo da que realiza como meio de circulação. Quando se vê em dificuldades, como em sua polêmica com Buzanquet, Ricardo se refugia nas afirmações dogmáticas, inteiramente dominado pelo fenômeno da depreciação do sinal do valor por sua quantidade. Se Ricardo tivesse estabelecido essa teoria de um modo abstrato, como fizemos, sem introduzir nela fatos concretos e incidentes que desviam do assunto, o fracasso da teoria se tornaria evidente. Só não acontece isso porque ela dá a todo o seu desenvolvimento uma tintura institucional. Coisa fácil será provar-lhe que a magnitude aparente da escala não afeta em nada a limitação das ideias fundamentais. A primeira proposição era essa: a quantidade de dinheiro metálico circulante é normal quando se acha determinada pela soma dos valores das mercadorias circulantes, estimada em seu valor metálico. Do ponto de vista internacional, isso se formula assim: no estado normal da circulação, cada país possui uma massa de dinheiro que corresponde à sua riqueza e indústria. O dinheiro circula com um valor que corresponde ao seu verdadeiro ou aos seus gastos de produção, isto é, tem um só e idêntico valor em todos os países. Logo, o dinheiro nunca seria exportado ou importado de um país a outro. Estabelecer-se-ia um equilíbrio entre as moedas, currencies, as massas totais de dinheiro circulante dos diversos países. O nível normal de currency nacional é expresso agora como equilíbrio internacional das currencies, e, na realidade, somente se enuncia que a nacionalidade não afeta a lei econômica geral. Estamos aqui, novamente, no mesmo ponto fatal. Como se perturbou o nível normal? A pergunta que agora se formula deste modo: como se perturbou o equilíbrio das currencies, ou como o dinheiro deixa de ter o mesmo valor em todos os países, ou, finalmente, como deixa de ter o seu próprio valor em cada país? Antes, o nível normal se perturbava porque a massa de ouro em circulação aumentava ou diminuía sem que houvesse variação na soma das mercadorias, ou porque a quantidade de dinheiro circulante permanecia a mesma enquanto os valores de troca das mercadorias subiam ou desciam. Agora, o nível internacional, determinado pelo valor do metal, perturba-se porque a massa de ouro que um país possui aumenta em consequência do descobrimento de novas minas de ouro, ou porque a soma dos valores de troca das mercadorias que circulam em determinado país aumentou ou diminuiu. Anteriormente, a produção dos metais preciosos diminuía ou aumentava segundo fosse necessário contrair ou estender a currency e baixar ou subir os preços das mercadorias. Agora, o que produz esse efeito é a importação ou exportação de um país a outro. Nos países em que os preços tivessem subido e o valor do ouro houvesse descido abaixo do seu valor metálico, em consequência da obstrução da circulação, o ouro seria depreciado em relação aos demais países e, portanto, os preços das mercadorias, comparados com os dos demais países, teriam subido. Assim, pois, se exportaria ouro, se importariam mercadorias e vice-versa. Antes, a produção de ouro era a que continuava até o restabelecimento da razão normal entre o metal e a mercadoria. Agora, o que continuaria até que o equilíbrio se restabelecesse entre as currencies internacionais seria a importação e a exportação de ouro, e com elas a alta ou a baixa das mercadorias. Como no primeiro caso, a produção do ouro não aumentava ou diminuía, precisamente porque o ouro se encontrava acima ou abaixo do seu valor, e o movimento internacional do ouro teria lugar unicamente por essa razão. Como no primeiro caso,
Cada variação afetaria em sua produção a quantidade de metal circulante e, portanto, os preços. E sucederia o mesmo relativamente à importação e à exportação. Assim que o valor relativo do ouro e da mercadoria ou a quantidade normal dos meios de circulação ficassem restabelecidos, a produção, no primeiro caso, e a exportação e a importação, no segundo, já não teriam lugar, salvo para substituir as espécies gastas e satisfazer a procura dos artigos de luxo. De tudo isso, se deduz que a tentação de importar ouro em troca de mercadorias, ou seja, o que se chama de balança desfavorável, produz-se unicamente em consequência de uma superabundância dos meios de circulação. O ouro seria exportado ou importado em função de sua superestimação ou de sua depreciação, segundo a expansão ou contração da massa dos meios de circulação, acima ou abaixo do seu nível normal. Outra consequência. Uma vez que, no primeiro caso, a produção do ouro não aumentaria ou não diminui, no segundo caso, o ouro não é importado nem exportado, porque sua quantidade se encontra acima ou abaixo do seu nível normal, porque é estimado acima ou abaixo do seu nível metálico, porque os preços, portanto, são demasiado elevados ou demasiado baixos, atuando cada um desses movimentos como corretivo. Forçam os preços a voltar a seu nível normal pela expansão e contração do dinheiro circulante. No primeiro caso, o nível entre o valor do ouro e o das mercadorias, no segundo caso, o nível internacional das currency. Dito de outro modo, o dinheiro não circula nos diferentes países, senão à medida que circula em cada país como moeda. O dinheiro não é mais que moeda. Por isso, a quantidade de ouro que existe em um país deve entrar na circulação e pode, portanto, sendo seu próprio sinal de valor, subir ou descer acima ou abaixo do seu valor. Eis que estamos, pois, graças ao rodeio dessa complicação internacional, de volta ao simples dogma que havíamos partido. Alguns exemplos mostrarão como Ricardo interpreta arbitrariamente os fenômenos reais de acordo com sua teoria abstrata. Afirma que, em épocas de má colheita, frequentes na Inglaterra durante o período de 1800 a 1820, o ouro é exportado, não porque se necessite de trigo e o ouro seja dinheiro, e, portanto, um meio de compra e de pagamento sempre eficaz no mercado mundial, mas porque o ouro se acha depredado no seu valor em relação com as demais mercadorias e, por conseguinte, a currency do país em que se produz a má colheita se encontraria depreciada em relação às currencies nacionais. Assim, pois, a quantidade dada do dinheiro circulante ultrapassaria seu nível normal e se produziria uma alta nos preços de todas as mercadorias, porque a má colheita faria diminuir a massa das mercadorias circulantes. Contrariamente a essa paradoxal interpretação, demonstrou-se por meio das estatísticas que, de 1793 até esses últimos tempos, a quantidade de meios de circulação, no caso de más colheitas, não existia em excesso, mas se tornava insuficiente e, consequentemente, devia circular e circulava mais dinheiro do que antes. Ricardo afirmava também, na época do bloqueio continental napoleônico e dos decretos de bloqueio inglês, que os ingleses exportavam ouro em lugar de mercadorias, porque seu dinheiro se achava depreciado em relação ao dinheiro dos países continentais e, portanto, os preços de suas mercadorias eram mais elevados. Constituía, pois, uma especulação mais vantajosa exportar ouro e não mercadorias. Segundo dizia, no mercado inglês as mercadorias eram caras e o dinheiro barato, enquanto no continente as mercadorias eram baratas e o dinheiro caro. O mal, diz um escritor inglês, era o baixo preço ruinoso de nossos objetos fabricados e de nossos produtos coloniais sob influência do sistema continental durante os 6 últimos anos da guerra. Os preços do açúcar e do café, por exemplo, estimados em ouro no continente, eram 4 ou 5 vezes mais elevados que os próprios preços estimados em notas de banco da Inglaterra.
Era a época em que os químicos franceses descobriam o açúcar de beterraba e substituíam o café pela chicória, e os granjeiros ingleses faziam experiências de engorda de bois com melaço e xarope. Era o tempo em que a Inglaterra se apoderava de Heligoland e estabelecia na ilha um depósito de mercadorias para facilitar o contrabando no norte da Europa, e os objetos leves de fabricação britânica entravam na Alemanha passando pela Turquia. Quase todas as mercadorias do mundo inteiro se encontravam acumuladas em nossos entrepostos, dos quais só podiam ser retiradas em pequenas quantidades por meio de uma autorização francesa, pelas quais os comerciantes de Hamburgo e Amsterdã pagavam a Napoleão uma soma de 40 a 50 mil libras. Singulares comerciantes deviam ser para pagarem semelhantes somas pela liberdade de transportar um carregamento de mercadorias de um mercado caro a outro barato. Que alternativa ficava ao continente? Ou tinha que comprar com 6 pence de café em notas de banco e expedi-lo sobre uma praça em que poderia vender imediatamente a libra a 3 ou 4 shillings em ouro, ou então tinha que comprar ouro com notas de banco a 5 libras a onça e enviá-lo sobre uma praça em que fosse avaliado em 3 libras e 17 shillings. É absurdo, pois, dizer que enviando ouro em lugar de café, acreditavam fazer uma operação mercantil mais vantajosa. Não existia país no mundo que oferecesse, então, uma quantidade tão grande de mercadorias desejáveis como a Inglaterra. Bonaparte sempre examinava atentamente os preços correntes ingleses. Enquanto constatou que na Inglaterra o ouro estava caro e o café barato, acreditou que seu sistema continental funcionava bem. Precisamente na época em que Ricardo expunha pela primeira vez sua teoria do dinheiro e o Bullion Committee a incorporava ao seu relatório parlamentar, produziu-se em 1810 uma baixa ruinosa nos preços de todas as mercadorias inglesas comparados aos de 1808 e 1809, e uma alta relativa no valor do ouro. Os produtos agrícolas eram uma exceção, porque sua importação encontrava obstáculos e porque a massa disponível no interior se reduzira, em consequência das más colheitas. Ricardo desconhecia a tal ponto o papel dos metais preciosos como meio de pagamento internacional, que num informe ante o Comitê da Câmara dos Lords disse o seguinte: que as sangrias para exportação cessariam de todo assim que se renovassem os pagamentos em espécies e a currency voltasse ao seu nível metálico. Morreu a tempo, na véspera mesmo da explosão da crise de 1825, que dava um violento desmentido à sua profecia. O período durante o qual Ricardo desenvolveu suas atividades literárias era, em geral, pouco favorável à observação dos metais preciosos em sua função de dinheiro universal. Antes da introdução do sistema continental, a balança comercial era quase sempre favorável à Inglaterra. Mas sob esse sistema, as transações com o continente europeu foram demasiado insignificantes para afetar o curso do câmbio inglês. As remessas de dinheiro tinham, na maior parte, um caráter político, e Ricardo pareceu não fazer nenhum caso do papel que representavam os subsídios na exportação do ouro inglês. Entre os contemporâneos de Ricardo que formavam a escola que representava os princípios da sua economia política, James Mill é o mais eminente. Intentou expor a teoria do dinheiro de Ricardo sobre a base da circulação metálica simples, sem introduzir as intempestivas complicações internacionais, atrás das quais Ricardo esconde a pobreza da sua concepção, e sem se meter em polêmicas em favor do Banco da Inglaterra. Suas proposições principais são as seguintes. Por valor do dinheiro, deve-se entender, aqui, a proporção em que se troca por outras mercadorias ou a quantidade de dinheiro que se troca por uma certa quantidade de objetos. A quantidade total de dinheiro que se encontra em um país é que determina que porção dessa quantidade deverá ser trocada por uma certa porção de mercadorias desse país. Se supomos que todas as mercadorias do país estão de um lado e todo o dinheiro de outro, e que se trocam de uma só vez, é evidente que o valor do dinheiro dependerá inteiramente da sua quantidade. Logo,
veremos como o caso é absolutamente idêntico no atual estado das coisas. A totalidade das mercadorias de um país não se troca de uma vez pela totalidade de dinheiro. As mercadorias trocam-se por porções, a miúde, em pequenas porções e em épocas diferentes durante o curso do ano. A mesma peça de moeda que hoje serviu para uma troca poderá servir amanhã para outra. Certas peças de moeda são empregadas em muitos atos de troca, outras em pequeno número, algumas que já se encontram entesouradas em nenhum. Dentro dessa variedade toda, se estabelecerá uma certa média baseada no número de atos de troca para os quais tenha servido cada peça. Se todas as peças tiverem efetuado um número igual de atos de troca, essa medida pode ser um número qualquer, suponhamos que seja 10. Se cada peça da moeda existente no país realizasse 10 compras, seria exatamente o mesmo que se todas as peças estivessem multiplicadas por 10 e cada uma somente realizasse uma compra. O valor de todas as mercadorias no país é igual a 10 vezes o valor de todo o dinheiro. Se a quantidade de dinheiro, em lugar de efetuar 10 trocas durante o ano, fosse 10 vezes maior e não realizasse senão um só ato de troca no ano, é evidente que toda a adição feita à quantidade total produziria uma diminuição do valor proporcional em cada peça considerada separadamente. Como se supõe que a massa das mercadorias pela qual se trocou toda o dinheiro de uma só vez permanece constante, o valor do dinheiro não se torna maior do que era antes de ter aumentado o da massa. Se se supõe que aumentou de 1/10 o valor de cada parte, o valor de uma onça, por exemplo, terá diminuído de 1/10. Qualquer que seja o grau de aumento ou diminuição da quantidade de dinheiro, permanecendo constante o das demais coisas, o valor da massa total e de cada parte diminui ou aumenta reciprocamente na mesma proporção. Essa proposição, evidentemente, é universalmente verdadeira. Todas as vezes que tenha subido ou baixado o valor do dinheiro, permanecendo constantes a quantidade de mercadorias pelas quais se troca o dito valor e a rapidez da circulação, a troca deve depender unicamente de uma diminuição ou de um aumento da quantidade. Se a quantidade de mercadorias diminui enquanto permanece constante a quantidade de dinheiro, é a mesma coisa que se a quantidade de dinheiro houvesse aumentado e vice-versa. Trocas semelhantes são produzidas por uma variação qualquer na rapidez da circulação. Um aumento no número dessas compras produz o mesmo efeito que um aumento da quantidade de dinheiro. Uma diminuição produz o efeito contrário. Se há alguma porção dos produtos anuais que não são trocados, como a que o produtor consome, não se conta, pois o que não são trocados por dinheiro é como se não existisse em relação ao dinheiro. Quando a cunhagem é livre, a quantidade de dinheiro é regulada pelo valor do metal. O ouro e a prata são, na realidade, mercadorias. O que determina o valor das mercadorias, assim como dos produtos ordinários, é o custo da produção. Toda a sagacidade de Mill resolve-se em uma série de suposições tão arbitrárias como absurdas. Quer demonstrar que os preços das mercadorias ou o valor do dinheiro é determinado pela quantidade de dinheiro que existe em um país? Se supõe que a massa e o valor de troca das mercadorias permanecem constantes, assim como a velocidade da circulação e o valor dos metais preciosos determinado pelos gastos de produção, e se supõe, ao mesmo tempo, que com tudo isso a quantidade da moeda metálica circulante se eleva ou desce proporcionalmente à massa de dinheiro existente num país, parece, com efeito evidente, que se supôs o que pretendia demonstrar. De outro lado, Mill comete o mesmo erro que Hume, ao fazer circular valores de uso e não mercadorias de um dado valor de troca, e por isso sua proposição é falsa, ainda que se permitam todas as suas suposições. A velocidade da circulação pode permanecer a mesma, assim como o valor dos metais preciosos e assim como a quantidade das mercadorias em circulação. E, entretanto, se seu valor de troca varia, pode ser exigida uma massa maior ou menor de dinheiro pela circulação.
Mill vê o fato de que uma parte do dinheiro que existe no país circula enquanto outra parte permanece estacionária. Com a ajuda de um cálculo de médias sumamente cômico, supõe, embora a aparência na realidade o contradiga, que, na verdade, todo o dinheiro que se encontra em um país circula. Suponha-se que em um país circulem 10 milhões de thalers 2 vezes por ano. Logo, poderiam circular 20 milhões se cada thaler efetuasse somente uma compra. E se a soma total do dinheiro existente no país, sob todas as formas, sobe a 100 milhões, é lícito supor que os 100 milhões podem circular, se cada peça de moeda realiza uma compra em 5 anos. Também poderia-se supor que todo o dinheiro do mundo circula em Hampstead. Porém, cada parte alíquota desse dinheiro, em vez de efetuar 3 voltas em um ano, realiza uma em 3 milhões de anos. Tanto vale uma quanto outra suposição para determinar a relação entre a soma dos preços das mercadorias e a quantidade dos meios de circulação. Mill compreende que para ele é de suma importância capital, Mill compreende que para ele é de importância capital pôr as mercadorias em contato direto, não com o quantum de dinheiro que circula, mas com o estoque total de dinheiro que, cada vez, existe em um país. Convém que a massa total das mercadorias de um país não se troque de uma vez com a massa total de dinheiro, mas que diferentes porções de mercadorias se troquem por diferentes porções de dinheiro em épocas distintas do ano. Para eliminar essa desproporção, Mill supõe que ela não existe. Além disso, toda essa concepção do contato direto da mercadoria e do dinheiro e da sua troca imediata é uma abstração do movimento das compras e vendas simples, ou do dinheiro em sua função de meio de compra. No movimento do dinheiro, quando desempenha o papel do pagamento, já desaparece essa apresentação simultânea da mercadoria e do dinheiro. As crises comerciais durante o século XIX, especialmente as grandes crises de 1825 e 1836, não suscitaram um novo desenvolvimento, mas antes, novas aplicações da teoria ricardiana do dinheiro. Já não eram os fenômenos econômicos isolados, tais como, em Hume, a depreciação dos metais preciosos nos séculos XVI e XVII, ou, em Ricardo, a depreciação do papel moeda no século XVIII e começo do XIX. Mas se tratava das grandes tormentas do mercado mundial, nas quais se descarregam todos os elementos da luta do processo burguês de produção, cuja origem e remédio se procurava na esfera mais superficial e mais abstrata desse processo, a esfera da circulação do dinheiro. A hipótese teórica de que nasce a escola dos meteoros romancistas econômicos se reduz em realidade a este dogma, que Ricardo descobrira as leis da circulação puramente metálica. A única coisa que lhes competia fazer era submeter a essas leis a circulação ao crédito ou das notas de banco. O fenômeno mais geral, mais palpável das crises comerciais é a baixa súbita, geral, dos preços das mercadorias, sucedendo a uma alta geral, bastante prolongada, dos ditos preços. Pode-se dizer que uma baixa geral dos preços das mercadorias é uma alta do valor relativo do dinheiro comparado com todas as mercadorias, e, inversamente, pode-se dizer também que uma alta geral dos preços é uma baixa do valor relativo do dinheiro. Os dois modos de expressão enunciam o fenômeno, porém não o explicam. Que eu proponho o problema assim: explicar a alta geral periódica, alternando com a baixa geral dos preços, ou que formule o mesmo problema deste outro modo: explicar a alta e a baixa periódica do valor relativo do dinheiro comparado com as mercadorias. A fraseologia diferente deixa subsistir o problema tão completamente como o deixaria sua tradução do alemão ao inglês. A teoria do dinheiro de Ricardo era, pois, singularmente oportuna, pois dava a aparência de uma relação casual a uma tautologia. De onde provém a baixa geral periódica dos preços das mercadorias? Da alta periódica do valor relativo do dinheiro.
De onde vem, inversamente, a alta geral periódica dos preços das mercadorias? Vem de uma baixa periódica do valor relativo do dinheiro. Com a mesma exatidão, poder-se-ia dizer que a alta e a baixa periódicas dos preços procedem de sua alta e de sua baixa periódica. O problema está proposto admitindo a hipótese de que o valor imanente do dinheiro, isto é, seu valor determinado pelos gastos de produção dos metais preciosos, não varia. Se essa tautologia pretende ser mais que tautologia, repousa sobre o desconhecimento das noções mais elementares. Se o valor de troca de A, medido em B, baixa, já sabemos que isso pode provir tanto da baixa do valor de A quanto da alta do valor de B. A mesma coisa se dá, porém, inversamente, se sobe o valor de troca de A medido em B. Uma vez concebida a transformação da tautologia em relação causal, o restante consegue-se sem dificuldades. A alta dos preços das mercadorias provém da baixa do valor do dinheiro, mas a baixa do valor do dinheiro, Ricardo nos ensinou, é devida ao transbordamento da circulação, isto é, a massa de dinheiro circulante ultrapassa o nível determinado por seu próprio valor imanente e os valores imanentes das mercadorias. Do mesmo modo, inversamente, a baixa geral dos preços das mercadorias procede da alta do valor do dinheiro acima do seu valor imanente, em consequência de uma circulação insuficiente. Logo, os preços sobem e baixam periodicamente porque também há excesso ou falta de dinheiro circulante. Se demonstra agora que a alta dos preços coincidiu com uma circulação diminuída e a baixa com uma circulação aumentada, pode-se afirmar, entretanto, que em consequência de uma diminuição ou de um aumento qualquer não demonstrável, pelas estatísticas, da massa das mercadorias circulantes, aumentar a quantidade de dinheiro circulante, se não absoluta, pelo menos relativamente. Pois bem, vimos que, segundo Ricardo, essas flutuações gerais dos preços têm que se produzir também em uma circulação puramente metálica, compensando-se por sua alternação. Assim, uma circulação insuficiente acarreta a baixa dos preços das mercadorias. A baixa dos preços das mercadorias traz como consequência a exportação. Essa exportação faz o dinheiro afluir para o interior, e essa afluência do dinheiro, por sua vez, provoca a alta dos preços das mercadorias. Ocorre o contrário quando se trata de uma circulação superabundante pela qual as mercadorias são importadas e o dinheiro é exportado. Todavia, como, apesar das flutuações gerais dos preços resultantes da própria circulação metálica, segundo Ricardo, sua forma violenta e aguda, sua forma de crise, corresponde às épocas do sistema do crédito desenvolvido, fica evidente que a emissão de notas de bancos não é regulada exatamente pelas leis da circulação metálica. A circulação metálica é remediada por meio da importação e da exportação dos metais preciosos que circulam imediatamente como moeda e que, mediante seu fluxo e refluxo, fazem descer ou subir os preços das mercadorias. Mediante uma imitação das leis da circulação metálica, os bancos têm, agora, que produzir artificialmente o mesmo efeito sobre os preços das mercadorias. Se o ouro aflui do exterior, é uma prova de que a circulação é insuficiente, de que o valor do dinheiro é muito elevado e de que os preços das mercadorias são muito baixos, e de que, portanto, se deve lançar à circulação notas de banco proporcionalmente ao ouro importado. Caso contrário, deverão ser retiradas da circulação proporcionalmente ao ouro que saia do país. A emissão das notas de banco, em outros termos, deve regular-se pela importação dos metais preciosos ou pelo curso do câmbio. A falsa hipótese de Ricardo, segundo a qual o ouro não é mais que moeda e, portanto, todo ouro importado aumenta o dinheiro circulante e, em consequência, faz subir os preços, segundo a qual também todo ouro exportado diminui a moeda e faz descer os preços, essa hipótese teórica se converte aqui na experiência prática de fazer circular tanta moeda quanto exista ouro de cada vez.
Lord Overstone, o banqueiro John Lloyd, o coronel Torrens, Norman, Clay, Arbuthnot e outros inúmeros escritores conhecidos na Inglaterra sob o nome de Escola do Currency Principle, fizeram algo mais que pregar essa doutrina. Fizeram dela, por meio dos Bank Acts de 1844 e 1845, de Sir Robert Peel, a base atual da legislação bancária inglesa e escocesa. Seu ignominioso malogro na teoria e na prática, depois das experiências realizadas na maior escala nacional, não poderá ser estudado senão na teoria do crédito. Mas pode-se ver facilmente que a teoria de Ricardo, isolando o dinheiro sob sua forma fluida de meio de circulação, leva a atribuir, em resultado, ao aumento e à diminuição dos metais preciosos em uma influência absoluta sobre a economia burguesa, tal como jamais a superstição do sistema monetário o havia sonhado. Eis como Ricardo, que proclama o papel moeda como a forma mais acabada do dinheiro, chegou a ser o profeta dos bulionistas. Depois que a teoria de Hume, ou antítese abstrata do sistema monetário, fora desenvolvida até sua última consequência, a concepção concreta do dinheiro que Stuart tivera foi reintegrada em seus direitos por Thomas Tooke. Tooke não deduz seus princípios de uma teoria qualquer, mas de uma conscienciosa análise da história dos preços de 1793 a 1856. Na primeira edição de sua História dos Preços, aparecida em 1823, Tooke está ainda mais completamente imbuído da teoria de Ricardo e esforça-se inutilmente em pôr os fatos de acordo com essa teoria. Até se poderia considerar seu panfleto On the Currency, que apareceu após a crise de 1825, como a primeira exposição consequente dos pontos de vista que mais tarde Overstone fez prevalecer. Entretanto, investigações apoiadas sobre a história dos preços o obrigam a reconhecer que essa conexão direta entre os preços e a quantidade dos meios de circulação, subentendida pela teoria, é uma quimera, que a expansão e a contração dos meios de circulação, permanecendo constante o valor dos metais preciosos, são sempre o efeito e jamais a causa das flutuações dos preços. Que a circulação do dinheiro, em geral, não é senão um momento secundário e que o dinheiro, no processo de produção real, assume ainda outras formas determinadas muito distintas da de meio de circulação. Com suas investigações minuciosas, Como suas investigações minuciosas não pertencem à esfera da circulação metálica simples, não podem ser discutidas aqui, como tampouco podem as investigações da mesma ordem de ideias de Wilson e Fullerton. Esses escritores não consideram o dinheiro sob um aspecto único, concebem-no antes em seus diferentes momentos, mas de um modo mecânico, sem nenhuma conexão viva, seja entre esses momentos, seja com o sistema total das categorias econômicas. Por isso, confundem erroneamente o dinheiro, distinto do meio de circulação, com o capital e mesmo com a mercadoria, posto que, de um lado, se vejam constrangidos ao mesmo tempo a diferenciar um do outro. Quando, por exemplo, se envia o ouro para o estrangeiro, o que na realidade se envia é o capital. Mas a mesma coisa sucede quando se exporta ferro, algodão, trigo, em resumo, qualquer mercadoria. Os dois são capital e, portanto, não se distinguem como capital, mas como dinheiro e mercadoria. O papel do ouro, quando serve de meio de troca internacional, não se origina, pois, de sua forma capital, mas de sua função específica como dinheiro. E, analogamente, quando o ouro ou as notas de banco em seu lugar servem de meios de pagamento no comércio interno, são ao mesmo tempo capital. Mas o capital, sob a forma de mercadorias, não poderia substituí-los, tal como as crises o demonstraram de um modo palpável. Uma vez mais ocorre isso porque o ouro, como o dinheiro, se distingue da mercadoria, e não pelo fato de existir sob a forma de capital que o ouro se transforma em meio de pagamento. Ainda nos casos em que o capital é exportado diretamente como capital, como empréstimo a juros de certa soma ao estrangeiro,
depende da conjuntura, ser ele exportado na forma de mercadoria ou de ouro. Se é exportado sob essa última forma, é devido à forma específica determinada que assumem os metais preciosos como dinheiro, relativamente às mercadorias. Esses escritores, em geral, não consideram, em primeiro lugar, o dinheiro sob sua forma abstrata, tal como se desenvolve no âmbito da circulação simples das mercadorias e tal como sai das próprias relações das mercadorias que evoluem. Oscilam, pois, continuamente entre as formas abstratas que o dinheiro adquire opostamente à mercadoria e suas formas determinadas, sob as quais se ocultam relações mais concretas, tais como o capital, a renda, entre outras.